Muito bom dia, gente amiga. Deus abençoe a todos. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus abençoe a todos. Hoje são 6 de janeiro de 2020. Graças a Deus por mais um dia. Louvado seja Deus. Não é? Sejamos gratos, porque este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meu amigo, minha amiga, eu quero nesta manhã compartilhar com vocês uma palavra. A palavra de Deus, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, ele vai falar, não é? Deixa eu achar aqui essa fala de Paulo que eu me lembrei. E ele vai nos trazer uma palavra muito forte, muito interessante, porque muitas vezes nós... Oh meu Deus, onde é que eu tinha marcado aqui, mas eu vou encontrar. Deixa eu ver aqui. Ele vai nos dizer aqui, no livro de... vai nos ensinar algo muito importante. Achei aqui. Ele vai nos ensinar algo muito importante. Eu creio que essa fala de Paulo, do apóstolo Paulo, essa carta, né, digamos assim, porque é uma carta. Ele escreveu essa carta, tá lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 10, não é? Ele escreve à igreja de Filipos. Essa igreja ela era localizada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. Interessante, né? Essa igreja ficava no topo de uma colina, em Filipos, né? A cidade chamada Filipos. E os crentes eram... Paulo os tratava como os filipenses, né? A cidade, todos que nasciam em Filipos, melhor dizendo, eram tratados de filipenses, não é? E essa igreja, ela ajudou muito o apóstolo Paulo. Estava lendo, né, meditando. Essa igreja sempre mandou ofertas, donativos, ajuda, né? Ela sempre cooperou com a obra de Deus. Esses irmãos, esses cristãos de Filipos, não é? Aqui da cidade de Filipos, não é? Eles sempre cooperaram, não é? Eles sempre foram assim generosos com o apóstolo Paulo. Então esses irmãos de Filipos, não é? Eles estavam sempre, como diz hoje, né? Eles chegavam juntos, coisa que muitos cristãos, né? Muitos crentes, muitos que se dizem de Deus, na hora da oferta, na hora que o pastor fala no dízimo, não ajuda financeira para a obra de Deus, muitos ficam tristes, muitos não gostam, não é? Até porque a oferta, dízimo, você não é obrigado a nada. Eu às vezes fico vendo a pessoa, ladrão, tá roubando, esses ladrões. Mas, meu Deus, se eu lhe peço algo, você dá se você quiser.
você não quiser, você não dá. Como é que eu estou te roubando? Eu te pedi. Eu entendo como roubo se o padre, o pastor, colocasse uns obreiros lá, uns coroinhas com arma nas mãos na hora do culto, na hora da palestra e rendesse todos os membros, agora metam a mão em suas bolsas e tirem tudo, etc. Isso é assalto à mão armada, né? Agora você pedir, o pregador pedir, sei lá, o padre, o pastor, sei lá. A pessoa dá se ela puder, se ela quiser dar, se ela tiver fé para fazê-lo, né? Mas é assim mesmo. Falaram mal de Jesus, né? Quanto mais... Nesse mundo tem gente para tudo. Tem os que falam bem, tem os que falam mal. Até o próprio Jesus não agradou a todos, não é? Pensa bem. Tem muita gente que fala mal de você. Tem muita gente que não gosta de você. Sabia disso? Tem muita gente que gosta de você. Tem muita gente que fala bem de você. Tem muita gente que gosta de mim. Tem gente que não gosta de mim. Tem gente que fala bem de mim. Tem gente que fala mal. Então, se eu e você, se nós for... Isso é só uma pequena introdução antes de nós lermos o que Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 em diante. Se nós formos viver em função, veja bem, aprenda isso, do que as pessoas falam ou pensam de nós, então é melhor morrer. Então você não vai viver. Você está compreendendo? Você tem que pedir a Deus essa maturidade, essa, como é que eu posso dizer, esse domínio próprio, de não se abater, de não se abalar por conta de terceiros, do que falam, do que dizem, do que pensam. Eu não estou nem aí, não estou nem preocupado. Acredite se você quiser, me desculpe falar assim, o que falam de mim, o que pensam ao meu respeito, o que dizem que eu fiz, que deixei de fazer, que eu sou. Eu não estou nem aí, meu amigo. Sabe por quê? Porque quem me conhece é Deus. Eu tenho ciência disso. Quem conhece meu coração é Deus. Eu vou ficar preocupado com um pecador igual a mim falar. Ele está falando coisas asneiras, falando coisas a meu respeito. É problema dele. Viu aquele ditado? É um sujo falando do mal lavado. Então, quando você entender que quem fala de você é tão pecador, tão miserável, tão carente da misericórdia, da graça, do perdão e do amor de Deus quanto você, então você não vai se esquentar a cabeça com isso. Você não vai se preocupar. Entendeu? Não deixe de viver por conta disso, não. Mas lá na minha igreja falam mal de mim, me caluniam, me julgam e disseram que eu fiz isso. Deixa falar, deixa que fale. Deixa, meu amigo. Você não tem consciência que um dia você vai prestar conta a Deus dos seus atos? Eu tenho. Eu creio no que a Bíblia diz, que naquele dia cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Cada um responderá por si. O pastor não vai responder pelos membros, os membros não vão responder pelo pastor. Você está compreendendo? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Entendeu? Porque na verdade ninguém é perfeito. Todos, claro, isso não nos dá o direito de vivermos, como eu sempre falo, deliberadamente no pecado. Não sou perfeito, eu vou cair na gandaia, vou pecar, vou prostituir, vou roubar, vou fornicar, Não. Aí também é brincar com Deus, e com Deus não se brinca. Ou é ou não é. Temos que levar Deus a sério. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Você também não pode na igreja ser uma coisa que fora ser um prostituto, um bandido, um ladrão, um mentiroso, um enganador, um salafrário, um 71. Não, aí você vai estar enganando a si próprio. Você está compreendendo? Então, claro, falha, todo mundo tem. Aqueles momentos de ira, sabe? Todos nós temos, eu tenho. Eu sou cheio de falhas, né? Defeitos, mas isso não significa que eu viva na prática do pecado, que é bem diferente. Naquele momento de ira, você não vigiou, deu lugar à sua carne, ao seu eu, a ira aflorou, enfim, o velho homem, e você naquele momento, mas foi naquele momento.
Você não é aquilo, você não é isso. Ficou nervoso, falou que não devia, enfim, agiu sabe, de uma maneira inconveniente, não deveria agir. Foi naquele momento que estava sangue quente, mas foi aquele momento. Você não vive assim, é diferente. Por exemplo, eu pecar, não vigiei, cair no pecado e tal, é uma coisa. Agora, eu permanecer na prática do pecado é bem diferente. Você está compreendendo? Por isso que lá em João diz, 1 João, filhinhos, não pequeis, mas, né, se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. O fato de eu me converter, de eu aceitar Jesus, de eu me batizar, de eu entregar minha vida para Ele, de eu estar na igreja, isso não me isenta de pecar. Isso não me livra. Enquanto aqui vivermos, nós seremos tentados. Tanto é que Jesus disse que no Pai Nosso, né, que nós pedíssemos, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O único perfeito é Jesus Cristo, não é pastor, não é padre, não é papa. Todos somos pecadores, todos somos passivos de erro. É isso que as pessoas têm que entender. Pastor não é santo não, padre não é santo não. Bispo, apóstolo, santo no que diz respeito a ser puro, sabe, a não pecar, a se igualar a Jesus Cristo, não, em santidade. Nós somos santos no que tange, no que diz respeito a vivermos uma vida separada. A palavra santo quer dizer o quê? Levanta para esse lado, né? Nós somos santos no que diz respeito, repito, a vivermos uma vida separada do pecado. Quando você opta por viver separado desse mundo, não mais praticar o que você praticava no passado, o que nós praticávamos no passado, então agora nós somos santos, ou seja, nós fomos separados. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E agora nós passamos com Cristo a andar em novidade de vida. Isso também não quer dizer que eu não possa cair, que eu não possa pecar. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai para que não caiais, para que não entreis em tentação. O próprio Jesus nos alertou quanto a isto. Agora, repito, se eu sou uma